Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Espero que estejam me ouvindo bem. Estou muito ansioso para falar com vocês hoje. A minha primeira sessão de perguntas e respostas aí para o nosso time de profissas nota 10, para o nosso time de pessoal que está buscando a efetivação. Antes de entrar nas perguntas que eu já deixei selecionadas, que eu recebi durante a semana aqui, que são perguntas campeãs aí para vocês, eu gostaria de fazer uma breve apresentação, mesmo porque é a primeira vez que nós estamos falando aqui, né, com vocês. Bom, meu nome é Vladimir, né, eu sou engenheiro químico, tenho 52 anos, trabalhei mais de 18 anos aí como gestor de chão de fábrica, onde já efetivei mão de obra aí temporária, também já efetivei mão de obra efetiva, também já fiz demissões, né? E cansado de ver, gente, essa é a primeira pergunta, é cansado de ver um monte de mão de obra que boa em si, mas que não estava preparada, sendo reprovada no final do período, né, da contratação. Aí eu decidi dar a minha contribuição nesse sentido, né? E minha contribuição é preparar essa mão de obra, preparar você, né? Para quando tiver nesse momento de transição, ou seja, esteja trabalhando aí numa organização nacional, multinacional, pequeno ou grande porte, você demonstre certas características que são importantíssimas para que você possa ser efetivado. E eu estou aqui realmente passando essas informações, porque eu sou gestor, eu sou responsável em fazer aprovações e fazer até demissões, e sei qual é o caminho das pedras, mesmo porque eu já passei por ele também, né? Então, o que eu vou passar para vocês nesse momento é muito importante, vai fazer bastante diferença para vocês. Essa aqui é uma sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria, sem dúvida alguma, que houvesse mais perguntas assim. Eu recebi algumas perguntas no meu direct, eu vou conversar por elas, né? E, gente, estamos aí abertos, estamos aí totalmente livres aí para conversar, trocar ideias. E a minha contribuição nesse sentido com vocês vão ser extremamente positivas. Essa troca de informações para mim também é de muito valor e eu gostaria de deixar isso bem claro com vocês também. Fiquem à vontade, tá? Tem todos os canais aí para que vocês possam fazer o comentário de vocês, né? Comentário esse que para mim vai ser de grande valia, né? O seu comentário pode ser o seu comentário em forma de dúvida, pode ser também a dúvida do colega. E aí estamos juntos aqui para elucidar todas essas dúvidas e trilhar esse caminho para a sua efetivação um mês antes do término do contrato. Isso é perfeitamente possível, basta seguir, né, seguir algumas recomendações, seguir uma estrutura que eu tenho já pré-montada para isso, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Tá? Eu gosto muito de falar sobre essas questões de efetivação, porque realmente eu tive situações em que eu tive alguns colaboradores que foram efetivados rapidamente, né? A gente observa certas características que são peculiares de algumas pessoas, não que talvez venham com ela, mas talvez ela demonstre de uma maneira bastante rápida e bastante tranquila. Então qualquer gestor ele identifica esses profissionais e rapidamente eles fazem a sua efetivação antes do término do contrato mesmo, porque a gente observa que são joias, né? São pessoas que estão cada vez mais alinhadas com os propósitos das companhias, tá bom? E em contrapartida também, quando a gente observa que não tem um colaborador, mesmo passando as dicas, né? Não tem um certo desempenho, chega no final do contrato, ou até antes do contrato, a gente é obrigado a fazer a sua dispensa, né? E uma coisa que eu queria deixar bem clara para vocês, pessoal, eu tenho um ciclo de gestores que são meus amigos em si, são pessoas que a gente tem contatos praticamente quase que diários, semanais ou mensais. Eu digo para vocês, nosso objetivo é botar gente boa dentro da fábrica, botar gente boa para trabalhar, né? Nós não temos um objetivo claro de usar a mão de obra e simplesmente dispensar. Se nós encontrarmos profissionais preparados que tenham certas características, sem dúvida nenhuma vai ser efetivado, né? E se infelizmente não encontrar, a gente vai continuar buscando. Mas esse processo de busca, pessoal, não é um processo que a gente gosta que isso aconteça.
A gente quer acertar logo de cara, porque também somos pressionados, nós gestores, somos pressionados para que tenhamos o mais rápido possível essas pessoas à nossa disposição, à disposição da companhia. Então, não fique na mente dizendo, eu não fui contratado porque não foi contratado porque você não teve certas características, você talvez não mostrou isso, né? E eu estou aqui para te ajudar a mostrar isso. E outra coisa, sem puxar saquismo, né? Não tem esse negócio de ficar bajulando o chefe, nada nesse sentido. Mesmo porque, gente, nós estamos aí vivendo um momento muito importante aqui, né? Então, o momento do Brasil, o momento do mundo, e eu digo para vocês, é a grande minoria de chefes hoje e supervisores e gestores que gostam de ser adulados. Nós queremos resultados, né? Queremos pessoas que nos deem resultados. E resultado é mensurável, ou seja, tem um objetivo e a pessoa atendeu esse resultado e até superar nossas expectativas. Então, se as pessoas estão pensando que eu vou aqui falar em bajulação, muito pelo contrário. Tá? Você vai mostrar competência, tá? Você vai mostrar resultados. E através de competência e resultado, não existe outro tipo de régua balizadora. Tá bom, pessoal? Então vamos iniciar então a sessão de perguntas e respostas. Então eu já disse que eu sou, já falei um pouquinho de uma parte do contexto, é a nossa primeira sessão, então vamos lá. Vamos começar então com a pergunta do Carlos, né? O Carlos é o almoxarife, né? Obviamente eu não vou falar o nome completo dele, nem na empresa que ele trabalha, né, gente? Porque a gente precisa manter, sem dúvida nenhuma, o sigilo das informações. Né? Mas o Carlos me mandou uma pergunta aqui muito interessante, né? Que ele está entrando numa empresa multinacional, eu estou lendo aqui do lado da gente, uma empresa multinacional como auxiliar de almoxarifado, né? E ele quer saber como fazer para que ele possa destacar nessa função, né? Primeiro, o Carlos tem uma experiência já trabalhada anterior como auxiliar ou no próprio almoxarifado e foi dispensado aí por muita gente aí na pandemia, né? A pandemia realmente fez um estrago muito grande aí para algumas pessoas, né? Algumas empresas até fecharam em si, né? Então algumas empresas também tiveram que enxugar em função de, talvez não só por competência, mas também por questões salariais, então a pessoa fica muito tempo lá, então o pessoal fora, os gestores de alguma forma precisam manter a empresa enxuta, então acaba dispensando alguns profissionais. E o Carlos é um desses, né? O Carlos foi dispensado, então ele está me pedindo aqui algumas questões de como fazer para se destacar na função do almoxarife numa empresa multinacional, tá? Então, Carlos, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, né? Uma função do almoxarifado é uma função bastante estratégica. O pessoal fala, puxa, o almoxarife é estratégico? Claro que é uma função estratégica. Né? O almoxarife tem que ter uma atenção por detalhes muito importante, porque ele vai receber, eu não sei exatamente qual é, a gente não chegou a entrar muito detalhe, qual tipo de almoxarifado que é, né? Mas ele me comentou que era uma empresa de autopeças, então ele deve receber, eu estou entendendo que ele deve receber muitas peças, muitos componentes, né, de alguns fornecedores. Então, essas pessoas têm que ter uma atenção muito forte nesse recebimento desses materiais, no manuseio, na conferência, né? Então, conferir, gente, não é simplesmente chegar lá e jogar lá, não, tem que ir lá ser detalhista, né? Tem que entender, olha, comparar a quantidade, qualidade, comparar as datas, né? Isso com certeza veio através de um pedido de compras, então entender que o pedido de compras também está contemplando como ele recebe documento fiscal, se o preço está tudo englobado, entendeu? Se está tudo certinho. Então a pessoa tem que ter uma atenção muito redobrada em cima dessa questão, né? Não é simplesmente lá e tal, né? Então a atenção eu acho que é um primeiro fator importante, né, gente? E como que você tem atenção? Focando, gente, né? Focando, né, cara? Você tem que focar, cara. Então é o seguinte, chegou as coisas para receber, eu não sei se tem horário específico, geralmente as empresas multinacionais tem horários específicos para receber certos materiais em si, então foca. Primeiro você foca, vou focar, estou recebendo este produto, então vamos ser detalhistas, vamos comparar pedido, vamos comparar ordem de compra, né? Vamos olhar para o produto de si, se é um volume, se são dois, se são três, e assim por diante. Tá? Então o foco é assim, você foca nisso, vão surgir ruídos, né? As pessoas querem conversar, as pessoas, né? Não, você está uma pessoa focada, pede para as pessoas esperar um pouquinho, mas você está focado no seu trabalho, né? Porque é extremamente importante esse receber muito bem recebido, perfeito? Fazer uma conferência da nota fiscal muito bem feita, né? Então olhar se o fornecedor está tudo certo, comparar com o pedido de compra, obviamente da empresa multinacional
tem essa questão de mandar os pedidos de compra, se não tiver, tem que ligar para o comprador, entender exatamente o que ele está comprando, para você fechar essas questões, né? Porque é um momento em que você está tratando realmente inserção das duas empresas, a empresa fornecedora e você que fez a sua empresa que fez a solicitação. E esse momento é importantíssimo, porque se você faz uma coisa errada aqui, a devolução é retrabalho. E retrabalho não é bom para ninguém, não é bom para a sua imagem, não é bom para a empresa e assim por diante. Então, é até possível você brecar esse sistema, quando você perceber que tem alguma coisa errada, não levante a mão, fale com o seu supervisor de almoxarifado, você não entre em contato diretamente com o compras que fez o pedido, para entender realmente com o que ele pediu você está recebendo. Tá? Os procedimentos de entrega, né? Você, para uma empresa multinacional, geralmente tem procedimentos de recebimento de produtos, não sei se o produto vem com certificado de análise, né? Se o tipo de embalagem, se você tem que abrir o produto para conferir se está tudo dentro, por exemplo, ele recebe um produto que tem um certo vidro lá dentro, né? Então você tem que abrir para ver se o vidro está quebrado, se tem alguma vidraria, assim por diante. Então tem que ser um momento, gente, tem que ser feito as coisas com critério, não é feito com correria. Isso vai demonstrar que você é um profissional o quê? Cuidadoso e zeloso. Né? Cuidadoso e zeloso. Cuidadoso e zeloso não quer dizer você ser lento, não, gente. Você precisa ser cuidadoso. Né? Então, se tem que abrir, tem que ter sua maquininha de corte, abre, observa, né? E faça toda uma análise prévia no recebimento desses produtos. Uma das coisas que sempre me chamaram a atenção para o pessoal de almoxarifado, e em alguns almoxarifados que eu trabalhei, isso fez a diferença. Eu não sei se isso é uma realidade para vocês aí, né? Vai ser uma realidade para vocês, sim, né? Mas, por exemplo, um curso de operação de empilhadeira, por exemplo, dependendo do tamanho da peça, que receber o tamanho do componente, fica muito fácil a pessoa ir lá e retirar isso do caminhão. Então, a pessoa para fazer esse trabalho, ele precisa ter um curso de operação de empilhadeira. Eu recomendo, independente se você precise nessa atividade que você está executando ou alguma outra, que você faça esse curso, né? Esse é um curso de operação de empilhadeira, né? Se a empresa pagar, ótimo, mas se a empresa não pagar, é ótimo para você também, porque isso você vai utilizar sem dúvida alguma na sua trajetória profissional, né? na sua ascensão profissional, porque você vai vir com um plus a mais. Se você não precisa utilizar nessa empresa, provavelmente numa outra você vai precisar, porque muitas vezes, por exemplo, indústria química, que eu estou muito acostumado, né, as pessoas recebem tambores e assim por diante. Então, o descarregamento geralmente é feito por pessoa no almoxarifado e geralmente usa a empilhadeira. Então, você tendo esse plus, você destacar assim no momento correto, perfeito? Mas uma coisa importante, né, que eu vejo é o lançamento dessas ordens, né? Você recebe, por exemplo, uma nota fiscal, como é que é feito o lançamento disso no sistema? Né? Geralmente tem algum sistema informatizado, alguma coisa nesse sentido, né? Que é feito o lançamento dessa ordem, né? Ou seja, a empresa fornecedora manda o produto para cá, né, para a empresa, vocês recebem e depois você precisa dar entrada nesse produto no estoque. Né? Então, isso demanda uma atenção muito importante. Né? Isso demanda uma atenção muito, muito clara nisso. Né? Demanda uma atenção que você precisa ter muita clareza disso. Você não pode errar nesse momento. Né? Suponhamos, por exemplo, aqui, né, a pessoa vai receber, por exemplo, 10, vamos colocar uma coisa meio hipotética, né? Vamos colocar, por exemplo, 10 peças de aço, né? 10 rolos de aço. Né? Então, vi na nota fiscal 10, ele conferiu 10, mas na hora de lançar, ao invés de lançar 10, ele lançou 100. Né? E não percebeu isso, né? Ele lançou 100. Isso dá uma diferença de inventário muito grande. Né? Então, antes de lançar, eu não sei qual sistema que essa empresa pode usar, pode ter que estar usando SAP, pode ser que esteja utilizando outro sistema informatizado aí, mas é importante que essas pessoas, é importante que você saiba exatamente o que pode estar acontecendo nesse momento. Tá? Então, eu sugiro que você, quando você trabalha com almoxarifado especificamente, você tenha uma atenção muito grande nesse sentido. Tá? Então, você vai lançar no sistema, lança, né, com calma, confere. Né? O sistema, geralmente, se for SAP, se for microsiga, se for interno, não tem problema, mas
segue as etapas direitinho para que não dê diferença de inventário lá na frente. Perfeito? Eu acho que seguindo esses passos, você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, ter um bom desempenho aí nessa sua função. E uma coisa que é importante para o inventário também, uma coisa para o almoxarife, é a questão do inventário, né, gente? Inventário, né? Quem trabalha em fábrica, quem trabalha em chão de fábrica, ou quem trabalha em loja, muitas vezes já ouviu falar dessa palavra chamada inventário. Né? Inventário nada mais é de você comparar, né, o que você tem fisicamente, né? Puxa, eu tenho 10 peças fisicamente, e saber se realmente essas 10 peças fisicamente também estão no seu sistema informatizado. Você faz um confronto entre as duas coisas, saber se realmente isso existe. Né? Então, você tem que conhecer muitas vezes as metodologias de inventário. Se você não conhece isso, vá atrás dessa informação, que isso pode ser um plus para você também, que está começando. Né? E você que está começando, eu estou percebendo que você está começando, você tem que se destacar. Né? Essas são as questões técnicas. Agora temos algumas questões que são questões do nosso dia a dia, então a questão do horário de trabalho, a questão da entrada, a questão da organização. Quem trabalha em almoxarifado precisa ser muito, mas muito organizado. Né? Não pode simplesmente deixar as peças, né? As peças têm que ser muito bem endereçadas, saber exatamente onde é que está. Né? Você tem que ter um endereço exatamente onde está, você vai colocar aquela peça naquele local. Né? Na hora de pegar, na hora de solicitar, o solicitante vai pedir para você, olha, eu quero uma peça X com uma solicitação pronta. Né? E aí, puxa vida, então com essa solicitação você vai pegar aquela peça, a hora de dar baixa, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, por isso que o almoxarife, desculpa falar um pouquinho, mas o almoxarife bom para mim, não é aquele almoxarife ficar dando risadinha para todo mundo não, gente. O almoxarife bom para mim é o almoxarife focado, né? O almoxarife que é uma pessoa que tem um foco muito forte nessas questões de materiais, né? Que é um bem muito valioso para as empresas e que nós, muitas vezes, então ali no nosso dia a dia, coisa muito dinâmica, não, vou fazer depois, não, as coisas têm que ser feitas nesse momento. Começou e terminou. Né? Não, eu vou dar baixa no negócio depois. Não dá baixa depois, gente. Tem que começar e dar a baixa. Né? Então, isso requer bastante foco. Então, se você não tem ainda não está devidamente familiarizado com essa questão de foco, então eu sugiro que você tenha muito material na internet. Depois eu posso até colocar aqui dentro dos meus materiais que eu vou mostrar para vocês e como a gente aprimorar o foco. Né? Então, com isso, eu acho que você vai conseguir, sem dúvida, se destacar aí nas suas atividades. Né? E como eu falei também, tem essas questões que não estão explícitas, né? A questão do horário de trabalho, você está começando, então sempre está muito bem vestido, adequadamente, né? com os equipamentos de proteção individual, ter uma comunicação clara com o seu gestor, isso é extremamente importante, ter uma comunicação clara com o seu gestor, e aí você, tendo essa comunicação, você vai galgando a confiança das pessoas nesse sentido. Né? Eu já trabalhei com almoxarifes, por exemplo, que eram sisudos, né? Sisudos e tal, é uma característica da pessoa. Né? Mas eu também trabalhei com almoxarifes que eram muito abertos, né? Que deixavam as pessoas entrarem dentro do almoxarifado e assim por diante. Isso para mim não era muito bom. Então eu prefiro muitas vezes as pessoas serem umas pessoas bastante diretas, almoxarifes muito diretos, do que pessoas que realmente não possam, não tenham uma característica, não sejam muito diretos nessas questões de almoxarifado. Então o almoxarifado tem que tomar muito cuidado. Né? Tem que ser um almoxarife que cuide como se fosse propriedade dele de tudo que está dentro do almoxarifado. Então são coisas muito importantes que acho que vale a pena. Você, Carlos, que está começando aí, estou vendo que está entrando um pessoal aí. César, tudo bem, César? Legal você estar aqui. Trabalhamos juntos, eu e o César trabalhamos juntos numa das minhas passagens profissionais. Então, você que trabalha em almoxarifado tem que ter essas questões bastante bem definidas. Perfeito? Eu acho que com esse apanhado de coisas que eu dei para você, e eu sugiro que você me acompanhe lá na página do Profissa Nota 10, que tem muitas outras dicas que eu dou lá para vocês também, de uma maneira geral, obviamente, mas no caso específico aí do Carlos do almoxarife, que eu estou falando um pouco mais de almoxarifado, mas eu tenho muitas dicas gerais lá para buscar a efetivação desse pessoal com uma antecedência legal, né, com um mês de antecedência. Perfeito? Bom,
Respondido aí um pouquinho que eu falei do Carlos, né? Eu selecionei mais 3 perguntas, eu vou falar um pouquinho das 2 perguntas que ainda tem para responder com você, depois a gente pode de alguma forma conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho uma pergunta da Renata e do Renato, olha só que legal, são Renata e Renato, né? A Renata está me perguntando o seguinte: Vladimir, eu fui contratada recentemente como auxiliar de PCP. PCP, para quem não conhece, é Programação e Controle da Produção, né? E desde a primeira semana que eu estou trabalhando lá, nessa empresa, uma empresa pequena, uma empresa nacional, né? Eu estou fazendo uma atividade que é uma atividade que não está me motivando muito, ou seja, eu estou trabalhando muito mais como digitadora, mas não está me motivando muito a estar no meu dia a dia, né? Não estou aqui ganhando experiência a mais, eu estou ficando bastante desmotivada porque o meu chefe ele me passou muito serviço de digitação e não um serviço que é um serviço mais de PCP, né? A Renata não me falou, na pergunta dela, qual era a experiência que ela tinha anteriormente em PCP, né? Eu estou entendendo aqui, até pela um pouco de ansiosidade que ela está me falando, que ela já tinha uma experiência em PCP, né? E que ela está se sentindo um pouquinho desmotivada com isso, né? Então, Renata, realmente, né, eu acho assim, se você está se sentindo um pouco desmotivada com isso, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é você conversar com o seu gestor, né? Mostrar para ele que você tem uma capacidade de fazer algo a mais. Eu não estou dizendo para você, Renata, simplesmente largar o que ele pediu para você fazer. Não, porque se ele te passou essa informação, te passou essa atividade, porque ele conta com você, você está tirando dele esse ônus, está tirando dele algum peso de trabalho, né? Está tirando do ombro dele e está passando para você. Então, eu não quero que você simplesmente vá para não vou fazer mais, não é isso. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho de como fazer este trabalho que ele está te passando, mais algumas outras coisas que são importantes, né? Renata, é muito importante isso, a gente comentar um pouquinho sobre essa questão, porque muitas vezes as pessoas ficam desmotivadas, né, mas não conversam com o gestor e não dão uma alternativa para que eles também possam ter um bom desempenho nesse sentido. Então, Renata, converse com ele, chame ele para conversar. Eu sugiro que você faça o seguinte, né? Eu não sei quanto tempo você está trabalhando já nisso, né? Você disse, você não coloca isso muito bem para mim, mas vamos supor um negócio que já está trabalhando com ele aí uns 2 meses e você está nessa situação. Eu vou supor isso, né? Chama ele para conversar, primeira coisa, né? Não sei se o nome dele é José ou João. Fala, João, eu preciso conversar com você sobre as minhas atividades, né? E aí você vai propor para ele o seguinte, muito simples, você fala, João, eu quero te ajudar mais. No que mais eu posso te ajudar, né? E aí você obviamente observando lá o trabalho do dia a dia que o João está fazendo, as outras pessoas estão fazendo, você vai conseguir, você vai olhar e falar assim, puxa vida, além dessa atividade de programação, eu também posso fazer essa atividade aqui, te ajudar nesse sentido. O que você acha, João? E assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente. Então você ajudaria, né, o seu gestor a chegar numa próxima etapa. Isso é extremamente importante. Não é simplesmente dizer para ele assim, olha, eu estou desmotivada e não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer essa atividade. Não é isso. Tá? Eu acho que você, como está entrando, eu estou pensando que você está entrando agora no trabalho, fala para ele, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso te ajudar a mais nesse sentido? E assim sucessivamente. Tenho certeza que ele vai dizer para você o que você precisa mais e você vai surpreender ele nesse sentido. Você sabe, se ele não tiver isso bem claro, você já vai identificar isso. Puxa, por exemplo, ele pode estar fazendo uma programação, alguma coisa de uma máquina específica. Você pode tomar conta dessa programação dessa máquina. Você não, João, eu posso tomar conta da programação desse equipamento. Isso também vai tirar dele, vai tirar dele um pouquinho do ônibus, um pouquinho das atividades que ele está realizando no dia a dia. Isso vai ajudar o seu gestor. Ele vai perceber, sem dúvida nenhuma, que você, Renata, além de fazer bem o trabalho que ele te passou, você simplesmente não está na sua zona de conforto, você está buscando algo a mais, né? Você está dando a sua contribuição positiva. Porque a gente observa muitas vezes, gente, na nossa vida profissional, eu como gestor, muitas vezes, pessoas que você realmente passa uma atividade e a pessoa fica lá naquela atividade 1, 2, 3, 4, 5 meses. Se você não falar para ela assim, olha, vamos pensar em outra coisa,
a pessoa fica lá. Eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Eu não estou dizendo que a pessoa é ruim por causa disso, mas às vezes falta uma orientação, né? De falar assim, não, peraí, se ele mandou eu fazer, eu vou fazer assim. Não, legal, é para fazer dessa forma assim, mas às vezes você tem que dar uma surpreendida no seu chefe. Fala para ele, peraí, isso aí eu faço muito bem, já está incorporado, agora eu vou te ajudar em outras coisas. As pessoas buscam isso, os gestores buscam isso, as empresas buscam profissionais dessa forma, né? Não profissionais que ficam simplesmente sentados, esperando as coisas acontecerem. Não, eles buscam profissionais que realmente fazem muito bem o seu dia a dia, mas também contribuem, né, de uma maneira bastante positiva em outras atividades do próprio setor e, quiçá, de outros setores também. Então, eu sugiro que você, Renato, primeiro, né, você converse com o seu gestor. Né? Identifique dentro das suas atividades, né, do setor do PCP, que tem diversas atividades, o PCP é muito amplo, né, o que você pode englobar, né, e dizer isso para ele, falar assim, olha, além dessa atividade que você está me passando, eu também vou englobar essa aqui, o que você acha? Né? E vocês dois vão conversar nesse sentido. Eu tenho certeza absoluta que o resultado vai ser positivo para você, né, Renata, que está buscando, sem dúvida, a sua efetivação. Ele vai notar que você é uma profissional diferenciada nesse sentido. E ser diferenciado nesse sentido realmente vai fazer com que você alcance o próximo nível, sem dúvida alguma. Tá bom? Então, Renata, eu acho que a conversa, né? A conversa é primordial nesse caso. Sempre para não. Você tem que sentar com ele e conversar. E como é que eu sento para conversar com o meu gestor? Pô, eu não conheço o seu gestor, né? Então, cada gestor tem uma característica, né? Então, sugira ele um horário, né? Se sugira o horário, por exemplo, logo depois. Eu sugiro geralmente sempre depois do almoço. Por que depois do almoço é legal? Porque depois do almoço eu vou falar assim, uma terça, quarta-feira, né? Porque do almoço, obviamente, tem uma questão biológica nossa, né, gente? Nossa questão biológica é importante, porque a nossa questão biológica, ela mostra o seguinte, né? Depois que a gente se sacia, né, o nosso cérebro fica muito mais sujeito a observações, fica muito mais sujeito a que a gente receba informações dos outros, né? Quando o nosso corpo está precisando, por exemplo, de alimento, nós estamos muito agitados às vezes, e muitas vezes não damos muita atenção. Não porque as pessoas talvez não dão atenção dos outros porque eles querem, não, porque é uma questão biológica mesmo. Nós temos que ser estratégicos, né? E o que é ser estratégico? É tentar achar o melhor momento para que você possa fazer essa inserção. Eu sugiro que você marque com ele, não depois do almoço, numa terça-feira, né? Marca com ele, olha, vamos gastar meia hora, 40 minutos, né? Porque aí o seu gestor ele se agenda junto com você, né? Olha, vou precisar dos 40 minutos com você porque a gente vai falar sobre essa atividade, sobre essa situação e assim sucessivamente. O que vocês acham disso? Eu acho que, puxa, vai ser um golaço, né? Tem tudo para dar certo e você passar isso de uma maneira bastante tranquila para ele. Tá? E eu acho que você vai, sem dúvida nenhuma, alcançar o seu objetivo. Né? Você vai se motivar, porque você vai estar fazendo uma outra atividade que vai agregar valor para você e também vai mostrar para o seu gestor que você não é uma pessoa que fica esperando as coisas acontecerem, ou seja, você vai atrás. Beleza? Então, Renata, estamos conversando? Espero que tenha te ajudado bastante. Se não, Renata, se você me manda, sem dúvida nenhuma, no direct aqui do Instagram, do Facebook, me manda algumas informações de vocês, né? Para mim saber como é que a coisa andou. Vai ser muito legal saber como é que foi o resultado disso tudo. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui como eu falei, tinha 3 perguntas, né? Respondi já a do Carlos, que é o Globo Sharif. Né? Respondi também aqui a da Renata, aqui, né? Eu vou falar agora do Renato, Renata e Renato. Gente, Renata e Renato foi realmente uma coincidência mesmo, né? Então foi uma coincidência muito boa até. Eu tenho 2 amigos, né? Uma Renata e o Renato também, que são muito importantes para mim, né? Foi muito legal. Bom, o Renato ele é eletricista de manutenção, né? Quem já não trabalhou, quem já não tem contato com o pessoal de manutenção, são um pessoal que trabalha bastante, gente, tem bastante... ele demonstra, né, e mostra muito para não deixar a fábrica ficar parada, né, muitas vezes faz atividades que as pessoas não conheçam, né, mas são atividades vitais no nosso dia a dia e faz com que nossas fábricas não parem, né. Então, o Renato, que é o eletricista de manutenção, né, ele disse o seguinte, né? Eu fui recentemente contratado por uma empresa que presta serviço de manutenção. Perfeito, isso é comum, né? Geralmente as empresas não têm... Veja agora, né, pessoalmente, as empresas estão terceirizando muito serviço de manutenção, né?
Então é natural que a empresa não contrate muito mais um eletricista e tal, ele contrata uma empresa, e essa empresa tem os eletricistas, tem os mecânicos, tem os auxiliares e assim por diante. Então ele foi contratado por uma empresa de auxílio, né? E tem um supervisor dele lá, né, que parece ter um problema de comunicação com ele, né? Ele fala, puxa, eu fui contratado há 15 dias, estou trabalhando, né, nessa empresa, né, nessa empresa terceirizada, mas só como é meu supervisor, ele não conversa com a gente para saber se a gente está indo bem, se está indo mal, qual o caminho, eu não sei se eu estou bem, eu não sei se eu estou indo no caminho correto, eu não sei se a minha atividade realmente está agregando valor, né? Se eu vou ser efetivado lá, quando eu chegar lá na frente, né? Se o mundo falou que tem 15 dias só, realmente eu acho que legal é ter essa preocupação com 15 dias, porque se você fizer um bom trabalho no início, sem dúvida alguma, lá na ponta você vai ter o reconhecimento, você vai trilhar esse caminho, escadinha, né? Vai trilhando esse caminho e você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, ser efetivado com uma antecedência de pelo menos um mês antes de terminar o seu contrato, né? Então, mas ele está sentindo essa dificuldade com o supervisor dele simplesmente, pelo menos que ele está me relatando aqui, não demonstra se ele está indo bem, se ele está indo mal. A primeira pergunta que eu faço para o Renato é, Renato, você já falou com ele claramente sobre isso, né? Primeiro, acho que 15 dias estou falando em 2 semanas, né? Eu não sei o que ele te passou, né? Eu não sei o que realmente a coisa aconteceu com vocês, como é que foi o seu período em si com ele em si, né? Mas precisamos entender um pouquinho como é que é a característica desses supervisores, né? Então, existem supervisores, como vocês conheceram, supervisores que são mais comunicativos, né? São pessoas que demonstram mais o que eles querem, demonstram de uma maneira bastante clara qual é o objetivo de cada um de vocês em si, o objetivo aonde que deve se chegar, onde deve estar, entender mais ou menos, puxa, eu estou nesse patamar, para me chegar naquele patamar, o que eu estou precisando. Né? Acho que você aqui, por exemplo, eletricista de manutenção, né? Você conhece muito bem na parte elétrica, né? Então eu sei que algumas máquinas mudam de característica, mas volt é volt, ampere é ampere, amperímetro é amperímetro, tanto aqui quanto na China, em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, você conhecer o equipamento, acho que você talvez não conheça os detalhes, mas a parte elétrica é com você. Mas o supervisor em si, muitas vezes, também está envolto em outros projetos, né? Tem alguns supervisores que têm maior facilidade em comunicar, em falar com outras pessoas, em si, quando está sob pressão. Tem outros não, outros que não, eles preferem, talvez, esperar com que o próprio colaborador vá atrás deles para saber como é que ele está, né? Isso, alguns têm essas características, nós temos que respeitar isso, cada um tem a sua. Mas você, né, dentro das suas características como eletricista de manutenção, tem que fazer a primeira pergunta, né? Você também é aberto com ele nesse sentido, né? Você já fez perguntas diretas para ele referente ao seu desempenho? O que ele espera de você? Né? Quais são as características importantes para que ele acha que é importante que você deve ter no seu dia a dia de trabalho? Né? Porque, gente, hoje em dia já não basta mais, gente, a gente ficar espelhando as pessoas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Renato. Renato, não estou falando que você está falando dessa forma não, tá? Vou dar só um exemplo. O Renato está trabalhando com outro eletricista de manutenção, ele vai ficar espelhando o que o outro eletricista de manutenção está fazendo. Isso é importante inicialmente? Pode até ser inicialmente, mas será que aquele que ele está se espelhando realmente é o que ele precisa se espelhar? Né? Será que aquele que ele está se espelhando hoje não é ele que tem que se superar para que um dia, a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas no momento de decisão entre você e o outro eletricista, ele escolher você, né? Esse que é o seu objetivo. Então, entendeu? Então nós temos que entender exatamente como é que está, como é que se compõe tudo isso. Mas, primeiramente, eu vejo assim, calma, né? Calma, temos que entender a característica do seu gestor, né? Você está me perguntando, é um gestor que é fácil de comunicação, então você tem que quebrar essas barreiras, né? Primeiro fazendo um bom trabalho, fazendo o seu trabalho com isso mesmo, fazendo o seu trabalho sendo bastante específico na realização do seu trabalho e preciso. O que é ser preciso? É não fazer retrabalhos, né? É não ir lá ter que mexer na máquina, depois tem que ir lá mexer de novo. É não ir lá, tem que fazer, por exemplo, infelizmente eu tive algumas experiências que o eletricista de manutenção ir lá fazer um trabalho e depois
deixava lá no chão lá aqueles restos de fita isolante, aí a pessoa ia olhar lá e falei, puxa, a Letícia deixou, aí a pessoa tem que ir lá limpar, entendeu? E muitas vezes foi lá, não preencheu direito a ordem de serviço de manutenção, não deu baixa direito nos materiais e assim por diante. Então tudo isso faz parte do seu trabalho, a execução, sem dúvida nenhuma, mas toda essa outra parte que vem por detrás. Né? Será que você já está fazendo essa outra parte de forma que você possa chegar no seu gestor e perguntar como é que está seu desempenho, o que é importante, o que é diferencial para você nesse sentido? Né? Pergunte para ele. Né? Chame ele para conversar. Então, geralmente, os gestores de manutenção sempre estão próximos. Né? Geralmente, gente, não estou falando que é direto, não, mas geralmente eles estão próximos das atividades que estão sendo executadas. Né? E aí, perguntar para ele de uma maneira bastante clara o que ele espera de vocês. Né? Qual seria um diferencial? Pergunta para ele qual seria um diferencial hoje de um eletricista de manutenção. Né? O que faria ele te efetivar? Você já fez essa pergunta para ele? Os gestores, geralmente, gente, eles querem responder essas perguntas. Né? Uns com mais facilidades, outros com menos facilidades, mas eles querem responder essas perguntas. Né? E muitas vezes, no dia a dia, acaba se englobando outras coisas, mas eles querem responder. E vocês têm que fazer com que eles respondam isso para vocês de uma maneira bastante tranquila, uma maneira bastante técnica. Né? E principalmente vocês que estão começando agora, acho que começando na empresa nesse momento inicial, se você souber qual é o norte logo no início, é muito mais. Você já começa a trilhar o caminho correto logo no início. Né? Imagine só você lá no final do seu contrato, né, você pergunta para o seu gestor, e aí? Deixa eu falar com o nome dele, é Pedro. Pedro, e aí, Pedro, como é que eu estou? Como é que está meu trabalho? O cara fala assim, pô, sei lá, em 3 meses já estou terminando o contrato. Não, seu trabalho não está bom não. O que você pode fazer? Os 3 meses já passou. Então você tem que ter essa informação logo no início, né? E monitorar isso. Pô, faço uma pergunta essa semana, dá mais 2, 3 semanas, pergunto para ele de novo. Tá? Eu sei que muitas vezes a gente pode errar aqui, pode errar colar, mas ele tá sabendo que você está preocupado com isso. Isso gera um certo diferencial para as pessoas nesse sentido. Tá? Então, a primeira coisa, a mesma coisa, né? É a comunicação. Né? Comunique-se com ele, né? Chame ele para conversar. Como eu falei anteriormente, né? Chame ele para conversar logo depois do almoço. Né? Conversa com ele depois do almoço e fala assim, olha, eu preciso saber como é que está o meu desempenho, o que vocês esperam de mim. Né? Eu sei que o meu trabalho é eletricista de manutenção, né? Eu faço X manutenções, eu faço X trabalhos por dia a dia, né? Mas o que vocês esperam? Né? Qual seria um diferencial para que eu possa continuar dentro da empresa? Né? Tudo isso, gente, objetivando que você fique dentro da empresa, que você tenha trilhe um caminho dentro da companhia onde você escolheu trabalhar. Né? E aí você cresça dentro dessa companhia. Eu só vou abrir um parênteses rapidinho aqui, gente, muito simples, porque o pessoal, por exemplo, está desempregado, né? Puxa, numa situação que não é uma situação fácil, né? Passa por essa primeira etapa do desemprego, né? Consegue um trabalho temporário, né? Já passou por uma primeira etapa. Agora, qual é o objetivo disso aqui? É você ser efetivado. Né? Ter um quê a mais e ser efetivado. O que é ser? Né? E depois da efetivação, você tem uma outra meta, né? Que realmente você quer crescer dentro da companhia. Mas você precisa passar dessa primeira etapa primeiro, não adianta. Então, às vezes as pessoas ficam, não, porque eu quero ser. Não, calma, tem que ser uma etapa atrás da outra. Né? E cada etapa tem uma característica. Né? Agora estamos um tiro curto, um tiro de 3 meses, 4 meses. Você precisa demonstrar algumas questões. Né? Por isso que muitas vezes 15 dias, 20 dias, você tem que realmente fazer como que você fez uma pergunta aqui, o Renato. Como é que eu estou? Né? Qual é o objetivo? Né? Como é que eu faço? Meu gestor me diga o que eu preciso fazer para me diferenciar. E se ele não te disser isso, você tem que buscar isso no seu dia a dia. Né? Eu estou falando das coisas básicas muitas vezes, gente. Quem trabalha em manutenção, né, para mim, eu acho que o trabalho e o retrabalho é complicado. Né? Então, um atendimento aos seus clientes, que são os clientes internos, né, de uma maneira bastante técnica, né? Cuidar, muitas vezes cuidar com a questão de segurança. Você trabalha com parte elétrica, então tem que ter muito cuidado com isso. Né? Ter os seus equipamentos muito bem organizados. Eu já trabalhei, infelizmente, com pessoas que trabalham em manutenção, que eram muito desorganizados, não tinham ferramenta, muitas vezes tinha que buscar ferramenta em outros setores, isso perdia esse tempo.
né? Então vocês têm que ter, de cara, uma organização muito bem feita, né? Para que isso seja um diferencial para você. Se você for fazer igual ao Joãozinho, gente, chega na hora do vamos ver, ele vai falar para você assim, o que diferencia você do outro se você faz a mesma coisa? Né? Se você faz a mesma coisa, não adianta. Você tem que ter diferencial, você tem que mostrar que você é diferente dos demais. Né? Obviamente, espelhando as coisas boas dele, mas tentando buscar coisas a mais. Né? Por exemplo, se a empresa vai trazer... puxa, eu nunca mexi na parte elétrica do equipamento, né? No equipamento que está lá funcionando e tal, e você não conhece, gente, não tem problema algum. No dia que a máquina parar lá, você dá uma olhada lá para ver como é que está. Fazer manutenção preventiva, mas dá uma olhada no que está acontecendo. O equipamento ali, o equipamento faz tempo que não faz manutenção, deixa lá dar uma olhada. Né? Ajustar isso com o seu gestor. Né? Eu não sei se tem plano de manutenção preventiva. Plano de manutenção preventiva, nós falamos também em plano de manutenção mecânica e elétrica. Né? Então, eu sei que eu fugi um pouquinho do tema do eletricista aqui, mas existem alguns diferenciais que você pode demonstrar a ele. Né? Diferenciais este que vai ser extremamente importante no momento da decisão. Né? Eletricistas de manutenção, o pessoal que trabalha em manutenção, o objetivo é manter a fábrica funcionando. Né? Não a qualquer custo também, né? Dentro dos padrões. Então, tudo que você tem que fazer, você tem que pensar nesse objetivo. O seu cliente interno é um equipamento, né? É atender a fábrica, geralmente produção, tem a parte administrativa também, alguma coisa assim, mas você tem que ter isso em mente. Né? E você tem que ter muito bem claro isso. Perfeito? Né? Então, respondendo a tua pergunta um pouquinho sobre a questão do seu supervisor, que é uma pessoa que não tem muita comunicação, tem uma certa, vocês estão sendo uma certa dificuldade em se comunicar, então, gente, você tem que ir atrás disso, você tem que chamar ele para conversar, né? Perguntar para ele de uma maneira bastante clara, como é que eu estou indo, o que você espera de mim, o que eu posso fazer a mais, dê sugestões a ele. Fala, máquina X, então a máquina X, nós precisamos fazer uma avaliação lá, como é que está a parte elétrica, deixa que eu faço, eu sei fazer, né? Deixa que eu faço, assume essa responsabilidade junto com ele. Né? E sabe, com isso você começa a quebrar as barreiras, né? e deixa de ser uma pessoa reativa para ser uma pessoa proativa. Né? E isso você, sem dúvida, com a comunicação direta e assertiva, você consegue, sem dúvida nenhuma, ter essas suas respostas que são extremamente importantes para você nesse momento. Perfeito? Então, depois, Renato, se você puder, você me manda quais foram os resultados que você teve aí nesse caso. Né? Eu espero ter contribuído positivamente para vocês e para o pessoal que está aqui comigo hoje aqui nessa live. Né? Agradeço aí a presença de cada um de vocês nesse sentido. Né? Vou responder essas 3 perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma pergunta aqui da galera aqui, só um minutinho. Não tem, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, adicionar, Uma pergunta? Não, né? Não, legal. Ah, sim, tem uma pergunta aqui sim. Tem mais uma pergunta aqui que veio também aqui do meu direct aqui do Instagram, né? É a pergunta da Vera. Tudo bem, Vera? Vera Lúcia. Sim. Bom, Vera Lúcia foi contratada recentemente também por uma loja. Olha só, gente, aqui não tem, a gente só não fala só de fábrica não, fala pessoal de loja também, né? Como atendente, né? Ela foi contratada como atendente de loja, né? Ela já tinha uma experiência como atendente anteriormente, né? Mas ela não ficou nessa última empresa, nessa última loja, uma questão também em função da pandemia, agora conseguiu como atendente novamente dessa loja, de uma loja de departamentos aqui em São Paulo, né? E também gostaria de saber algumas dicas para que ela possa ser efetivada aí nessa nova função dela aí, né? Como atendente em si, né? Ela trabalha com vendas, né? Vendas diretas, né? Uma loja de roupas, né? Roupas femininas. Isso, roupas femininas. Legal. Vera Lúcia, primeiro obrigado aí por você ter deixado a sua dúvida, né? Vou procurar responder você, né? Se você perguntar, o Vladimir trabalha com fábrica, agora vai responder problema de pergunta de uma atendente de departamentos. Gente, todo mundo aqui está lá, vamos dizer assim,
tanto a Vera, como o próprio Carlos, como o próprio Renato e o Renato, né, eles são profissionais, né, são profissionais que estão buscando a sua efetivação, né, e eu acho que o caminho da efetivação, claro que depende do trabalho do outro, mas todo mundo tem algumas características que independe que se você está trabalhando dentro de uma fábrica ou se você está trabalhando dentro de uma loja, né. Então, quer dizer, é o seguinte, velho, atendente, né, velho? Você vai lidar diretamente com o público, né? Então, primeiro, você tem que entender o indicador, né? O seu indicador é o seguinte, é venda, né? Então, o lojista só vai ficar com você, né, se você cativar os clientes, né? Se você conseguir conquistar uma carteira de clientes interessante para a loja, né? Nenhum lojista, nenhum gestor perde vendedor bom, né? Vendedor bom é aquele que traz dinheiro para dentro da empresa. Você, no caso, como atendente, você vai pegar as pessoas, eu entendo que você está trabalhando numa loja de departamentos, eu não sei se é dentro de um shopping ou se é numa rua, mas você vai ter aquele objetivo de atrair os clientes para dentro da loja e fazer a sua venda. Então, o objetivo seu aqui é vender, né? E a arte de vender é uma arte, vamos dizer assim, milenar, né? Aprende-se a vender desde quando a gente é desde pequenininho, né? Quando a gente começa a chorar, a gente está vendendo o nosso peixe, dizendo para nossa mãe que eu estou com fome, né? Então a gente está vendendo isso já para ela, né? Tem algumas pessoas que têm algumas características específicas para vendas, tem outras que não. Mas você, como atendente, a primeira coisa, você tem que melhorar, tem que aprimorar cada vez mais a sua capacidade de quê? De persuasão, né? Persuasão é você convencer as pessoas, né, de que o seu produto é um produto adequado para elas. Não é ser chato. Você tem que ter poder de persuasão, né? Quem trabalha como gestor, quem trabalha hoje como uma fábrica, também tem que ter poder de persuasão, né? Ter poder de persuasão não é aquele que dá o poder, a palavra final, né? Muitas vezes os argumentos necessários. Se a pessoa, vou dar um exemplo aqui para você, viu, Era Lúcia? Se a pessoa está precisando de um sapato amarelo, ele está querendo um sapato amarelo, não adianta você mostrar um sapato preto, né? É mais fácil você falar para ela assim, olha, eu não tenho um sapato amarelo aqui na loja, mas eu tenho aqui um modelo novo, que foi lançado recentemente, né? Que ele é um vermelho, que é um azul. Não leve para ele o que ele não te pediu. E se você for dar uma alternativa para ele, ele precisa entender que aquilo é uma alternativa logo de cara, né? Então, muitas vezes as pessoas vão comprar alguma coisa e falam assim, não, eu quero um sapato, né, um sapato fechado e tal, aí vem o vendedor com um sapato aberto para você. Eu não pedi aberto, eu pedi fechado, né? Se você falar para ele, olha, eu não tenho um sapato fechado, mas eu tenho aqui um aberto, olha, que todo mundo está comprando, você não quer dar uma olhadinha? Se ele disser que sim, legal. Se ele disser que não, cara, não, nesse momento você não conseguiu a sua venda, né? Então eu acho que muitas vezes o vendedor tem que ser assim, não pode ser aquele ser vendedor chato, não podemos empurrar as coisas para os demais, você tem que cativá-lo, né? Eu muitas vezes tenho algumas lojas que a gente tem preferência, né, as pessoas têm preferência por lojas em si, não é mais pela loja, mas pela forma que foi atendida pelo atendente, né? Eu conheço uma atendente aqui das lojas americanas aqui, que eu sou aqui da região de Barueri, mas tem as lojas americanas aqui, e tem uma atendente lá que é super simpática, a Rita de Cássia, né? É muito simpática, é muito legal, e ela trata você com bastante atenção, isso, puxa, faz a diferença, né? Você quando vai lá, quando eu vou na loja, eu pergunto, cadê a Rita? Ah, a Rita foi... Você está no outro horário, quando ela está lá, eu falo, oi, tudo bem? Porque ela me tratou muito bem. Então a gente marca algumas pessoas. Então você tem que se tornar marcante de uma maneira positiva. Porque quando é negativa, você também fica marcado, né? Mas de uma maneira negativa. Isso é muito ruim para você virar essa chave. Então uma das questões que eu falo para você é o seu poder de persuasão, né? O seu poder de persuasão tem que ser muito, muito forte nesse sentido, tem que trabalhar muito. E existem várias ferramentas, existem vários materiais que falam em poder de persuasão. Nós vamos pegar uma pesquisa na internet, você vai ver como aumentar o poder de persuasão nas vendas em si. Tá bom? Outra coisa, né? Você tem que ser uma pessoa bastante cuidadosa, né? Cuidadosa com a loja,
cuidadosa em tratar as pessoas, né? Cuidadosa com os seus pares, cuidadosa com o seu gestor, mas sempre pensando no que você pode fazer de diferente dos demais. Né? O que um atendente pode fazer diferente dos demais, gente? O que vocês acham que pode fazer? Muita coisa, pode fazer mais N coisas diferentes dos demais. Eu vou citar uma, por exemplo, né? Recentemente, quando você vai em uma loja muito cedo, né, você percebe como é que são as gôndolas, né? Essas gôndolas estão bastante desorganizadas, se estão organizadas ou não. Muitas vezes as pessoas falam, eu sou vendedor, eu pego o sapato e para. Essa pessoa não faz uma organização disso antes, né, demonstra um que é mais para o seu gestor. Puxa vida, além da pessoa vender, ela também é bastante cuidadosa nesse sentido. Né? Uma outra atividade que eu vi uma vez um vendedor fazer, né, ele andava com a maquininha de cartão junto com ele. Né? Tinha maquininha de cartão, eu vi que alguns vendedores tinham, não eram todos não. Ele, além de fazer a venda, ele também fazia a venda na hora lá com uma maquininha de cartão. Né? Então ele também tinha essa atividade a mais. E, além de vender, né, fisicamente aquele negócio todo, ele também sabia mexer na maquininha de cartão. Né? Eu vi um vendedor também fazer até uma parte de embrulho do presente. Levar o cliente até fora. Todo esse trabalho engloba toda essa questão de vendas e acaba marcando a pessoa, marcando aquele vendedor. E vendedor marcado é aquele vendedor que vende bem, que fideliza o cliente. Né? Não existe nenhum dono de loja, não existe nenhum gestor de loja que não gosta desse tipo de vendedor. Né? Esse vendedor traz lucro para dentro da loja, traz lucro para a organização. Né? Então, tudo começa no atendente. O atendente é a primeira pessoa que entra em contato com esse cliente. Ele entrando em contato com esse cliente, dando, vamos dizer assim, a química, né? Fazendo o rapport, que nós falamos assim, entrando em sintonia com esse cliente. Se ele não for lá, vou chutar aqui, se ele não comprar o sapato, gente, e você for bom de vendas, você pode vender um cinto para ele. Percebe como que ele está vestido, qual o estilo de roupa que ele veste. E fala assim, puxa, eu estou com uma blusa aqui agora, muito parecida com esse aqui, né? Vamos lá dar uma olhada? Mas pergunte a ele, né? Não simplesmente não vai lá e traga para ele, assim, porque ele se sente muitas vezes e fala, pô, peraí, eu não pedi isso. Né? Dê algumas sugestões de coisas novas que estão acontecendo. Né? Então isso faz com que você, Vera Lúcia aqui, né, que trabalha como atendente, você começa a dar mostrar outras qualidades aos seus clientes. Né? Mostrar que você, além do que você está executando no seu dia a dia, você também faz uma questão a mais. Né? O seu gestor, o dono da loja, vai perceber isso. Né? Fora as questões naturais, que eu falo para vocês que é o básico. Né? Por exemplo, a loja abre 7 horas da manhã, você está um pouco antes das 7, você começa a trabalhar. Né? Respeita o horário de almoço, os seus horários de intervalo, ter um bom relacionamento com os demais vendedores, né? Ter um bom relacionamento com o seu gestor. Né? Muitas vezes as pessoas, eu gosto de conversar com todo mundo, mas não falo com o meu chefe. Por que não? É uma pessoa também, gente, que merece, sem dúvida nenhuma, também ser conversas, merece ser, muitas vezes, até criticado. Muitas vezes ele quer ouvir uma crítica, né? Quer ouvir um ponto de vista diferente das pessoas. Isso faz com que você também se destaque em relação aos demais. Tá bom? Beleza? Então, agradeço aí você então pela sua pergunta, tá bom? Bom, gente, perguntas e respostas hoje, acho que a gente finaliza, né? Eu agradeço aí ao pessoal que está aqui comigo, né? César que está aí comigo, né, César? Obrigado aí pela vinda, né? Eu agradeço bastante aí. Eu sugiro, né? Quem está vendo esse vídeo agora, quem vai ver esse vídeo depois, encaminhe isso para os outros colegas, né? Os colegas de trabalho, para os seus pares em si, porque a gente tem bastante material, bastante dicas a dar em si, e a gente pode, sem dúvida nenhuma, trilhar um caminho muito legal de aumento da qualidade da mão de obra. Né? O objetivo aqui, sem dúvida, é ter efetivação, né? Garantir a efetivação antes do término do trabalho, mas com isso através do quê? Através do quê? De atitudes campeãs, através de diferenciais que as pessoas possuem muitas vezes, mas não sabem como fazer. Né? E eu estou aqui para auxiliar nesse sentido. Gente, muito obrigado, eu agradeço. E amanhã nós vamos ter um tema legal. Né? A minha programação é sempre as segundas e as terças. Por que segundas e as terças? Porque
são muito importantes porque segunda e terça. Segunda e terça é importante porque a gente fica no começo da semana, e até a semana inteirinha para a gente colocar esse plano de ação e fazer esse plano de ação acontecer. Então, hoje é o dia das perguntas e respostas, e amanhã, gente, vamos falar um pouquinho sobre 3 atitudes, né, especificamente 3 atitudes que irão surpreender o seu gestor. Né? São 3 atitudes que você fizer, você vai surpreender o seu gestor e você, sem dúvida, vai se diferenciar dos demais. Eu tenho esse compromisso amanhã às 20 horas com vocês, espero ter vocês aqui comigo novamente e a gente conversar um pouquinho sobre isso. César fez uma pergunta aqui. Obrigado, César, pela pergunta, viu? As pessoas têm que entender, depois da experiência de temporada, vem mais outra, que tenha sentido as dúvidas, perguntas, isso vai fazer bem e não fazer nada, do encarregado líder, tem que ouvir, se possível. Pessoas têm que, depois da experiência de temporada, vem mais outra, tem que sentir as dúvidas. Pergunta, isso só vai fazer bem e não fazer nada, em dúvida, encarregado líder, que o possível, negativo, dar a direção mais melhor possível, uma solução. É isso mesmo, César. Se eu entendi a sua pergunta, é isso mesmo. Eu acho que quando tem as pessoas vêm com muitas dúvidas, né? É importante também que a pessoa também não conheça, né? Mas ajuda a gente também a solucionar os problemas. Isso que é legal. Não, você tem razão sim. Valeu. Importantíssima a sua colocação. Isso vem somar ao que a gente está dizendo, né? Vem somar cada vez mais o que nós estamos falando aqui no nosso dia a dia. Beleza, César? Agradeço aí pela sua contribuição.